Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje em mais um Bem-Estar Feminino para a gente falar um pouco sobre mulher, né? Sobre assunto de mulher, sobre assunto nosso. E hoje a gente tá com uma pessoa muito especial aqui, uma doula. Esse assunto que eu amo de paixão, falar sobre a questão de doulagem, eu amo muito. Então, já se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, curta, compartilha com quem você quiser. Hoje o assunto aqui vai render, né, meninas? Vai render. E assim, tem muita coisa que a gente quer falar e realmente para trazer conhecimento, porque eu sempre falo que conhecimento é tudo, né? Então, que você goste muito aí do que a gente vai falar hoje, fique ligadinha, compartilha aí com as mamães grávidas, né? Com quem quer, né, ter filhos, quem tem aí se planejado, se você tá gestante ou não, não importa. Mas deixa aí o seu like e vamos nessa. Prontas? Vamos compartilhar conhecimento. Vamos lá, então. Ó, estamos aqui com a Tatiara, nome difícil, né? Diferente. Então, Tati, se apresente um pouco, fala quem que você é, né? Esse trabalho que você tem desenvolvido, fala um pouquinho sobre isso pra gente. Eu atuo como doula aqui em Jundiaí faz 10 anos. Sou estudante de enfermagem agora também. Tenho uma filha de 10 anos que nasceu de um parto também natural, um parto muito tranquilo, com uma equipe que respeitou as minhas escolhas. E acho que isso faz toda a diferença, tanto no parto como no pós-parto dessa mulher, né? Sim. Então, assim, e aí eu tenho ajudado as mulheres, né, nesse período. Sim. Sou consultora em amamentação também, educadora perinatal, então eu faço todo esse trabalho de informação antes do parto. Muito importante. E depois também eu tenho um trabalho de ajudar essa mulher com a amamentação, então é um trabalho bem complexo. Então você dá várias consultorias. Sim. Às vezes, como eu sou consultora, eu também trabalho fora, não só no parto, então as pessoas me contratam só para ajudar com a consultoria e amamentação também, né? Ou eu vou antes e faço toda a parte de educação perinatal, né? Explico como vai ser o parto, como que vai ser o pós-parto, porque as pessoas veem muito parto, mas a gente também tem que se preparar para o pós, né? Que eu acho que é o pior, que né? É o pior. O parto dura algumas horas, o pós-parto dura ali, né? 2 anos. Sim, então, sim. assim, a gente tem que se preparar para ele também. Sim. Então, você tá 10 anos trabalhando com isso. Quando você teve a sua filha, você já estava nesse ramo? Eu já tinha feito o curso de doula, mas logo que eu fiz o curso, eu engravidei. E aí, então, eu comecei a atuar depois que ela nasceu. Entendi. Então, assim, foi bem assim, no mesmo ano que ela nasceu, eu comecei a atuar. Tá, então, quando foi que surgiu, assim, essa questão? Não, quero ser doula. Do nada, assim, né? Não, acordou um dia, quero fazer parte. Eu não quero mais ter horário pra nada. Quero que as pessoas me liguem em qualquer horário. Foi um pouco louco essa história, assim. Eu conheci um casal cristão em São Paulo. E aí, eu conversando com a esposa, né, era um pastor. E aí ela começou a me falar de parto humanizado. Gente, eu nunca tinha ouvido falar. Pra mim, assim, na minha cabeça era parto normal. Sim. E cesárea. Não tinha uma nomenclatura, né? Sim. E aí ela começou a me falar de parto humanizado, que ela queria ter, ela teve o filho dela, o primeiro filho, que ela tinha acabado de ter o primeiro filho, e que ela fez o curso de doula. Aí eu falei, gente, o que é isso, né? Amor à primeira vez. Gostei. E aí eu falei assim, vou procurar saber o que é isso. E a hora que eu comecei a ler, eu falei, gente, é isso. Me encontrei. Eu quero fazer isso. E assim, na época, eu tava fazendo faculdade de marketing, não tinha nada a ver, assim, né? E eu falei assim... E assim, eu sou de uma família que é da área da saúde, mas eu nunca me interessei pela área da saúde. Meio que eu fugia. Eu falava assim, não quero. Então a enfermagem veio depois. A enfermagem veio depois, Aí eu falei assim, não quero. Então assim, na minha família, meus irmãos também, ninguém quis ir pra área da saúde. Então, meu irmão é chefe de cozinha, eu fui fazer marketing, minha irmã é arquiteta. Aí falou, ninguém queria a área da saúde. E aí eu falava assim, depois que surgiu a doulagem, eu falei, gente, eu fugi e voltei onde era... Pra saúde. Pra saúde. Então, assim, e aí foi isso, assim, foi amor à primeira vista, eu comecei... Você se encontrou nessa profissão. Foi. Ah, legal. E aí eu não me vejo fazendo outra coisa hoje, assim. Sim. Tati, conta pra nós, então, o que é esse universo? Porque a gente não entende, né? Tem muita gente que não sabe o que é uma doula, o que é uma doula, o que faz uma doula. Tá. A doula, o nome vem do grego servir, que é a mulher que serve, Que né? lindo. Virou, é isso.
servir. E aí, se a gente for voltar para antigamente, o parto era um cenário de mulheres que ajudavam outras mulheres, Sim. né? Então, só que hoje existe muito, as pessoas confundem muito a doula com parteira, né? Sim. Se a doula faz, parteira, né? A doula não é. A doula, ela não faz nenhum procedimento técnico, né? Sim. Eu vou dar um apoio emocional, uma educação perinatal, né? Que eu vou passar informações, mas eu não faço nenhum procedimento técnico. Na hora do parto, eu vou estar ali, vou fazer massagem, vou propor algum exercício para ajudar no parto. Então, essa é a diferença, né? Da doula para uma parteira, né? Isso é muito importante, né? Falar, porque o pessoal fala, a doula é a parteira de antigamente. Eu já ouvi muito falar isso. E não é. Não é. A doula não faz nenhum procedimento técnico, não pode, né? Porque a gente não tem uma faculdade, né? É um curso, não é um curso técnico, então você não pode. Existe muito as pessoas confundem muito, porque o que acontece hoje? Hoje existe também muitas enfermeiras que são doulas. E aí existe muito um trabalho assim, tipo, eu faço os dois trabalhos, só que, na verdade, isso é até uma questão meio difícil no meio, porque quem é doula não, ou você é enfermeira ou você é doula, você não pode atuar nos dois. Porque um pouco, porque no caso a enfermeira ela pode fazer o parto ali em si, ajudar. Ou não? Se for uma enfermeira obstetra, sim, né? Aí ela pode fazer toque, pode fazer a ausculta do bebê, o que a doula não pode. Só que aí, o que acontece? Muitas enfermeiras falam que são doulas, e aí quando às vezes a mulher vai passar a informação, minha doula fez toque, fez ausculta, entende? Aí confunde um pouco a cabeça. Sim, mas a doula não pode fazer nada disso. Isso né? é muito importante de deixar bem claro, explicado. porque realmente isso acontece muito. Isso. E às vezes dá até problema pra doula no hospital isso, porque às vezes, por exemplo, a gente às vezes fica com a mulher em casa, um tempo até ir para o hospital. Sim. E às vezes acontece da mulher chegar no hospital, acontecer algo, e aí vai falar assim, mas ela tava com a doula, só que no caso ela não tava com uma doula, ela tava com uma enfermeira, entende? Então isso gera um pouco a dúvida, né? Então assim, é legal não misturar. Então, se você é enfermeira, você trabalha como enfermeira. Se você é doula... Vamos falar um pouquinho mais sobre doula e depois a gente fala sobre a enfermagem, até porque você já está cursando, já estou né? cursando. Quando que começa esse início de tratamento, de acompanhamento? Qual que é o startar? Quando que a mãe te procura ou ela procura antes? Qual que é o início para estar... Olha, quanto mais cedo você for buscar informação, melhor. Então, assim... geralmente a pessoa me procura depois que ela já engravidou. Mas se você tá pensando em engravidar, já começa a buscar informação sobre esse tema, né? Hoje a gente tem muita informação aí na internet, né? E, então você vai saber quem são as pessoas que podem te apoiar, né? Nessa jornada, né? Sim. Mas geralmente ali as pessoas me procuram no começo da gestação. Eu só fecho o trabalho depois de 12 semanas, né? Porque a gente tem esse período de 12 semanas, que é um período mais... É o comecinho ali da gestação. Então, geralmente eu começo o trabalho ali com 20 semanas, mais ou menos. Também não pego gestante muito pra frente. E assim, isso é uma dica importante. Gente, não deixa pro final da gestação. Porque às vezes a pessoa pensa, vou pegar a doula só pro parto. Isso. E não é essa a ideia, não. né? Porque o processo que vocês fazem é desde uma construção, né? Sim. Até chegar o momento do parto, né? Não cria né? nenhuma intimidade, né? Um relacionamento, porque tem que ser, né? Criar esse vínculo, né? O trabalho da doula é esse de... a gente passa informação, mas a gente precisa criar um vínculo. Tanto que você precisa contratar uma doula que você tenha algum vínculo com ela, que você gostou dela em algum sentido. Porque é um momento muito íntimo pra você chegar lá e não ter intimidade nenhuma com aquele casal. Sim. Né? Então, assim... E também porque, assim, se você deixar pro final da gestação, às vezes essa doula nem tem mais a sua data. Sim. Porque a gente pega por data prevista de parto. Sim. E às vezes a gente já tem aquela data. Então... Gente, mas e daí um bebê prematuro, como que faz? Aí não tem. A gente pergunta já, bebê prematuro dá pra fazer parto normal? Dá. Como que é? É assim, tem o prematuro extremo e um prematuro tardio. A recomendação para parto prematuro é o bebê passar sim por um parto
parto normal, que é melhor pra ele, pra preparação do pulmão, toda essa parte. Então, assim, pode super. Esse ano eu acompanhei um parto de um prematuro de 28 semanas e um de 34. Uau. Então, assim, e todos foram partos normais, assim. Então, não tem problema nenhum. Entendi. Tati, dentro desse, né, universo da doula, existe um misticismo do lado cristão, que a gente sabe que muita gente tem uma barreira. O que você nos traz de informação para que isso seja quebrado? Porque muitas pessoas não conhecem esse universo, não sabem os benefícios, e é por isso que nós trouxemos você aqui. Pra gente quebrar isso, né, Carol? Sim. E para que você traga para nós, à luz da palavra, você também é cristã, né? Então fala um pouco disso, a doula e a cristã, né, a mulher. Porque esse meio é complicado, né, Tati? É política, é esse misticismo, é bem, bem difícil. Então, assim, eu acho que hoje a gente consegue ver mais doulas cristãs do que antigamente. Vamos pensar assim, quando eu tive minha filha, 10 anos atrás, tinha uma doula em Jundiaí só, né? Hoje a gente já tem algumas, na cidade não são muitas, a gente podia ter mais, mas ainda existe esse preconceito de achar que toda doula é ou esotérica, ou vai pra essa linha, né? E hoje a gente vê um crescimento maior de doulas cristãs mesmo. Eu acho que qualquer doula, a gente teria que... Você procura um médico, você não vai... Ai, será que esse médico é cristão? Né? Sim. Na verdade, a doula, ela não deveria passar a religião dela para os casais que ela acompanha, né? Sim. Porque, lógico, a pessoa vai sentir Sim. que você é diferente, né? Sim, Você sim. vai conversar com a pessoa. Mas você impor a sua A sua crença... religião. Não é certo, né? Então, assim, esse assunto nem deveria ser discutido também. Mas e também tem uma situação que quando as pessoas começaram a procurar esse tipo de parto, geralmente eram mulheres que acreditavam nisso também, né? Exato. Então ficou meio assim, só mulheres que acreditam nisso que que já gostam. associou, né? Aí- Tipo igual o pastor que pede dinheiro. Acha que todo pastor... Todo pastor Então pede acha que toda doula, né, tem tem essa questão mística, né, e tal. Ou você é doula, então você... Eu lembro que quando eu tive a Sofia, eu quis um parto sem anestesia. E aí o anestesista entrou no quarto e falou assim, você é daquelas natureba, né? Então assim, tipo, eu não tenho nada de né, tipo, de muito hippie, nada disso. Sim. Mas assim, ficou um estigma que mulheres que querem esse tipo de parto são hippies, e não é. Infelizmente já se criou uma cultura, né? Sim, então, graças a Deus que você, ou como outros Sim. profissionais nessa área, tem quebrado isso, né? E é preciso. Não, e eu acho que assim, você tem que procurar uma doula que você se identifica. E eu acho que o parto era um momento... eu acredito na questão da espiritualidade do parto também. Então, você vai chamar pro seu parto pessoas que você também se identifica, lógico, né? Sim. Então, isso você vai... Aí, nessa busca de procurar uma doula, você já vai perceber na conversa com ela qual que é a linha dela também, né? E você vai escolher. Mas é isso. Existem, sim, doulas, mas assim, eu acho que qualquer profissional existem. Agora, só basta você buscar qual que você se identifica mais, identifica melhor. E quebrar esse paradigma. Não é só... Eu acho que a gente tem que trazer pra gente, foi Deus que criou, né? Isso, e é tão perfeito, é um momento tão mágico. Meu Deus. E Desde assim, que faz ali, que começa o grãozinho ali, o coração. É tudo muito surreal, assim, né? É muito mágico. Então, assim, a gente tem que trazer essa questão. Deus fez isso, a gente pode viver isso também, né? Então, assim, eu acho que assim, os temas são roubados da gente, na verdade. Sim. E a gente tem que trazer eles de volta falando, não, esse tema é meu. Exato. Deus fez a humanidade assim. As pessoas... Até então, se a gente for ver um parto, né, instrumentalizado ou uma cesárea, é novo. Então, a humanidade nasceu de parto normal. Então, por que a gente tá... é um grupo? Não, é a humanidade nasceu assim. Deus fez assim, então... Exato. Né? Aí, já pegando esse gancho, vamos falar sobre o que é o parto humanizado. Gente, a gente precisa deixar muito bem explicado aqui hoje o que é um parto humanizado. Porque existe, né... falta de informação. Porque a pessoa fala, não tive parto normal. Então não foi humanizado. Então explica, você como especialista, o que é um parto humanizado. Esse nome virou um nome do marketing do parto, né? O parto humanizado começou a ser vendido assim.
Aí virou, então parto humanizado, as pessoas associavam, aquele parto que a mulher não quer nada. É um parto natural. Que é natural, embaixo da árvore lá, vou aqui parir. É isso. Eva. Eva. E aí a gente tem que voltar a entender que o parto, existem 2 vias de parto. Uhum. Ou ela é a via vaginal, ou é uma cirurgia, que é a cesariana. Sim. Ponto, né? A questão do parto humanizado é que o parto humanizado não é a via de parto. O parto humanizado é um tipo de assistência. Que você vai olhar para aquela mulher, que você vai olhar para as escolhas dela e que você vai respeitar as escolhas dela. E se essa mulher quiser uma anestesia no parto dela, tá tudo bem. Sim. Entende? Sim. Então, assim, não é... muitas pessoas não procuram a doula porque acham que a doula não vai deixar ela tomar anestesia. Sim. E não é isso. Sim. A minha função é explicar pra você os prós e os contras da anestesia. Sim. E a decisão de tomá-lo ou não é sua. É sua. Entende? Exato. Então, assim, já acompanhei partos que no meio do parto a mulher falou, eu quero uma cesárea. Uhum. A gente conversa e fala, olha, você tem certeza? Né? Eu quero. Então, vamos pra cesárea. Você tá ali como uma pacificadora, Sim. né? Porque eu tive... O meu parto foi parto normal. E na hora da dor, a mulher muitas vezes não raciocina. Por isso que vem essa construção desde a gestação ali até o momento do parto. É toda uma conversa antes, né, Tati? Então, na hora da dor, você não raciocina. Você quer anestesia, você quer ir pra cirurgia, você aceita o que você quiser. E aí é uma coisa que eu falo. As mulheres, elas não querem uma cesárea. Elas querem uma anestesia. Exatamente. Então, elas não querem sentir dor, né? Isso, porque muitas vezes você tá nessa situação do parto, que aí você fala, eu quero uma cesárea porque você não vê um fim, né, daquilo. Mas às vezes uma anestesia só já ajudaria aquela mulher. Então... Ou a falta de uma orientação correta, no caso, uma doula pra orientar, apaziguar. E muitas vezes a pessoa está solitária, né? E isso, infelizmente, é uma coisa que a gente vê. Você consegue ver a diferença, por exemplo, quando eu vou para um plantão, da gestante que ela tá com uma doula, da gestante que ela tá ali sozinha. O atendimento é diferente, gente. Infelizmente, a gente tem que falar isso. Sim. Porque na cabeça das pessoas, quem tem uma doula, aquela gestante, ela tem mais informação. Ela fica mais confiante. Sim. Né? Sim. Acaba ficando mais confiante porque as informações já estão sendo passadas durante Sim. todo Porque... o processo de, né? E eu, tipo, se vim te oferecer alguma coisa, você já sabe o que é aquilo. Sim. Né? Porque a doula já te falou, já te orientou, já falou que é aquilo. Então, você tem mais justificativa, né? Pra você aceitar ou não algo. E às vezes as pessoas acham que, então a doula tá influenciando essa mulher. Não é, gente. Não. A gente passa toda a informação pra essa mulher. Eu nunca vou chegar num hospital e vou brigar com a equipe que tá lá e falar assim, essa sua indicação tá errada. Não. Mas tem doula que faz isso, né, Tati? Vamos mudar de assunto. Tem doula que fala, não, tem que ser assim, né? Não deveria, É. tá? Eu acho assim, o meu papel é informar aquela mulher dos direitos dela. Uhum. E pra aquele casal. Uhum. E é eles que têm que tomar essa atitude. Sim. Não eu. Eu não vou fazer nada mudar, porque eu não sou usuário. Sim, Entende? sim. Quem está pagando que faz as coisas mudarem, Sim. né? O meu papel é informar aquele casal e eles vão saber, né? Tipo, eu não quero isso, tá aqui no meu plano de parto, eu não quero. Sim. E aí, se a pessoa fizer, aí tem situações que ela pode, né, ir para um advogado, tudo, porque tava ali escrito que ela não queria. Sim. Então cesárea é parto humanizado? Se for uma boa indicação de cesárea, sim. Aí a gente entra num contexto também brasileiro que é um pouco difícil. Mas uma cesárea bem indicada, pra mim, é um parto humanizado. Porque eu entendi que o humanizado, ele não é o parto via vaginal e nem o parto via cesárea, e sim o atendimento que você dá à pessoa. Sim. No caso, a mãe, você olha no olho, você fala, tô aqui, vamos lá, vamos entender o processo. Isso é a humanização. Sim. Respeitar as escolhas, né? É isso. A gente fala assim, de uma cesárea bem indicada, mas, por exemplo, tem essa escolha dessa mulher também. Às vezes não tem uma indicação, mas ela quer ir pra uma tipo cesárea. A Débora. Quando descobriu que tava grávida, a Débora é a outra de nós aqui, mas ela não conhece a Débora, gente. A Débora, as duas gestações, quando ela descobriu que tava grávida, eu quero cesárea, eu já quero deixar marcado. Porque ela não gosta disso, não queria, entendeu? Sim. Talvez uma falta de orientação, de uma conversa pra entender. Mas tem muita mulher que fala, não, eu não quero, eu quero. E tá tudo bem, não tá? Sim. Tá tudo eu acho bem, que se assim, ela quer. isso, é a escolha dela, sabe? Porque assim,
a gente tem que entender que é uma cirurgia. Sim. Que é uma cirurgia de médio porte e tem seus riscos, né? Então, as pessoas hoje também fazem ela todo direito sem saber os riscos. A gente não vai, por exemplo, eu fiz uma cirurgia de tirar a vesícula. Você não vai pra uma cirurgia sem passar por um anestesista. Sim. Você tem toda uma... Mas a cesárea não, hoje ela é feita, né? A torta direito. Vai Você ali. concorda comigo, Tati, que falta muita informação? Falta muita informação. Porque é um universo meio raso. Eu não sei se você tem essa impressão também, Carol. Sim. É uma coisa assim que não se fala tanto, não é algo que a gente tem muito acesso. Sim. Então, eu acho que se as pessoas tivessem mais acesso... Olha, a gente tem aqui os mitos e verdades lá no final da entrevista. Sim. Mas aqui a gente já quebrou 3 mitos. Sim. Né? O primeiro que a doula, ela não é parteira. Não. É um mito já quebrado, Sim. né? O segundo é o parto humanizado, que a gente tinha o parto humanizado. Eu mesmo já imaginava aquela piscininha, né? Às vezes nem tem piscina. Nem tem, mas eu imaginava aquela piscininha, a Sim. pessoa lá dentro, o neném nasce nadando. A gente romantiza também. Então, eu acho que a falta de informação nos limita a escolha, muitas vezes, E né? parto nem é isso, né, gente? A gente vê aquela musiquinha ali do YouTube, gente. Não, parto não é isso. Aquilo é bem romantizado. O parto, ele eu falo que ele é... sei lá, uma força, né? Não é aquela algo musiquinha. sobrenatural. É algo sobrenatural. Muito vai além, né? Não é aquela uma musiquinha e uma piscina. Nossa, olha, eu fiquei muito triste, porque a Melissa nasceu na pandemia, né? Então, a moça que a gente tinha combinado de fotografar, filmar, não pôde entrar porque ela não era vacinada. Porque bem quando a Mel nasceu, só foram as enfermeiras, profissionais de saúde que tinham acesso à vacina. E aí eu não pude, mas nossa, eu me arrependo tanto, porque, foi muito lindo, assim, o parto, e realmente você se sente, no mundo animal, eu me senti uma leoa, assim. Uau! Gente, eu sou demais. Carol, eu não tenho essa força, eu acho. Eu sou demais, e é uma coisa muito animal mesmo, assim, sabe? Você pega ali com sangue mesmo, aquela coisa, é uma experiência surreal. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu acho que é bem isso mesmo. Eu falo que quem pare é a mulher selvagem. Sabe? Tipo, não tem como a gente... Porque assim, a gente tá saindo de um papel, né? Sim. A gente viveu a infância, a adolescência, e vai chegar a ser mulher. Maturidade, então, né? E quem pare é a mulher selvagem. A criança não pare, né? Tipo, então assim, você tem essa força, sabe? Sim. E eu falo assim, que quando você pare, assim, que você tem essa experiência, na sua cabeça fala, eu consigo fazer qualquer coisa. Exatamente. Agora, deixa eu defender. As cesarianas aqui. Pode falar. Deixa eu defender, porque eu sou mãe de 2 cesarianas também. A gente tava conversando lá embaixo sobre isso. E eu não tive, né, essa experiência maravilhosa que a Carol teve. Talvez por falta de informação ou porque foi tomando uma proporção diferente, talvez, né? Foi tendo outras informações, foi outro momento, talvez há 13 anos atrás, né? Era diferente. Só tinha uma doula judia, isso, nem 13 uma anos, em 1 acho que milhão, né? Então, assim, a gente escuta falar também que mãe que é mãe é a que Não, gente, não. Vou não tem mudar, nada a né? ver. Parto vaginal, agora a gente aprendeu que sim. não existe natural, nada, Não, né? mas tem muito. Não, tem Mãe- o parto natural, sim. Tá, eu vou explicar depois. Tá, mas então vamos quebrar esse tabu, né? Não, Porque... gente, mãe quem teve cesárea é mãe. Se amamentou, se não amamentou, é mãe. Não tem isso, né? Somos guerreiras. Sim, com certeza. Ser mãe já Ser mãe é guerreira, um né? desafio tremendo. Não, mas não. eu acho importante falar isso, porque Sim. tem muita mulher, principalmente hoje, né? As meninas que têm... Eu tenho várias amigas. Teve amiga que sonhava em ter, que não queria anestesia e tal, na hora não conseguiu. E se culpa por isso. Frustra, Isso. gera uma Se frustra. frustração. E aí, tipo, não, eu consegui, nossa, aquela ali conseguiu e tal. Então não é isso, Não é né? isso, gente. A gente tá falando, assim, da experiência que você tem, e aí, quando você passa por isso, você pensa isso mesmo. Mas, por exemplo, no meu acompanhamento, é uma das coisas que eu falo, que parto a gente planeja. A gente nunca sabe o que vai acontecer no final. Sim. E que se precisar ir por uma cesárea, está tudo bem. Sim. Graças a Deus ela existe. Antigamente não existia. E Se muitas precisar, crianças, quando você quer, morriam. E a mãe morria porque não tinha outra possibilidade. Sim. Então, graças a Deus ela existe. Eu sei que existe um luto do que a gente sonhou, sabe? Exato. Eu queria passar por isso e não consegui. Queria amamentar e não consegui. Isso, né? Mas a gente tem que pesar
A mãe tá bem, o bebê tá bem? Tá Pô, tudo é o bem. equilíbrio, né? Não é o Exatamente. parto que tem que ser almejado. Sim. Eu vou ter uma experiência de ter o meu filho. Ele nasceu bem? Tem? Eu tô Legal. bem, o Eu tô bebê bem? tá bem. Porque senão fica... então quem não conseguiu... Frustrante, né? É menos mãe? Não existe, né? Essa frase. Não sim, existe, sim, né? Não sim. existe. Mais Então, um mito quebrado. mais um Mais mito um quebrado. mito quebrado. E aí a questão do parto que eu falei, né? O parto natural. O parto natural existe. Assim, no parto vaginal existe o parto normal e o parto natural. Ah, existe essa diferença. Existe. O parto normal é um parto que precisou de uma intervenção. Qualquer Então, tipo de intervenção. ou rompeu bolsa, o médico foi lá e rompeu bolsa, ou precisou fazer uma indução, ocitocina, né? Uhum. Alguma intervenção ocorreu nesse parto. É o Tomou natural. analgesia, esse é o normal. É o normal. O natural é um parto sem nada. Entende? Nasceu pronto. Pronto, não usou nada, não usou medicação, foi um parto natural, a gente usa isso. Então, no parto vaginal acontece ou o parto normal, que precisou de uma intervenção, ou o parto natural, que não precisou de nada. Ambos também podem ser humanizados. Os dois. Tá, Os só- três, né? os Natural, três. normal e porque, cesariana. porque, por exemplo, no meu caso, quando a Melissa nasceu, eu não queria nada, ocitocina, não queria nada. Só que eu cheguei já no hospital com 6 dedos de dilatação. Aí começou a sentir dor. Não. Minha bolsa rompeu, tal. Eu tava tranquila. Não parece que ia nascer uma criança. Aí, porque eu não tinha contração. Eu tinha tudo, mas não tinha contração, entendeu? E aí, o que aconteceu? Já tava com a dilatação tudo, e aí eu já tava cansada e tal. E eu tinha falado que eu não queria a ocitocina, que é o sorinho lá pra Sim. dar mais contração. E a médica falou, eu já tava com 8 para 9 dedos. E nada de contração. Tinha, mas era muito fraquinha, sabe? Aí a doutora falou, ó, Carol, se a gente ligar e colocar a ocitocina, vai muito rápido. E foi mesmo, deu 15 minutos, a Melissa nasceu, Sim. entendeu? Então, nesse caso, eu optei, mas eu tinha a informação de o que a Sim. ocitocina poderia causar, se eu gostaria de ter ou não. Então, eu já tinha pesquisado a Fernanda, né, que é a Estava minha preparada já, né? Exato. Então, na hora, eu falei, não, tá bom, vamos ligar pra ir rápido. E aí tem a Sim. questão da ansiedade, né, Sim. de querer ver Acabar a criança. logo. Então, ligou a ocitocina, 15 minutos a Melissa já tinha nascido, Aí entendeu? nesses 15 minutos você falou, não quero Quero mais. anestesia. Aí eu pedi anestesia. Por favor. Foi isso que você falou, a sua contração quando estava acontecendo foi uma dor tranquila, né? Você falou assim, Sim. a ocitocina não é tranquilo. Não. É 3 vezes mais a contração que Dói, você parece sente, que a gente né? vai morrer. Então... Meu Deus. Parece que tá passando você É. no moedor de carne. assim. Carol, calma que tem mamães ainda. não, Não, mas eu sou sincera, gente. Isso foi comigo. é. Tem gente que nem sente. Você vê a Cris, pariu, o Não. Miguel tava dormindo já. Gente, é absurdo. Acontece. Bom, vamos lá para os próximos. Terrores de muitas mulheres. O que toda mulher precisa saber antes do parto. Né? A gente colocou aqui alguns itens e eu vou começar pelo primeiro, que é o plano de parto. O que é o plano de parto? O que precisa ter nesse plano de parto? O que não pode faltar nesse plano de parto? Então, o plano de parto é um documento que você vai entregar no hospital assim que você der entrada para parir, né? Então, você vai entregar para a equipe. A hora que você interna, você já entrega esse documento. Lá, você vai colocar suas preferências. Eu quero caminhar, eu quero comer, né? Peraí, à mão, você escreve uma folhinha? Não, você... tem modelos hoje, você consegue tá. na internet, tem alguns modelos. E aí A lá... doula também também ajuda é, a vendo. fazer. No meu caso, eu faço o plano de parto junto com o casal. Em alguns um dos encontros antes do parto, a gente faz o plano de parto junto já. E aí eu vou explicando cada item que tem lá, porque tem Legal. várias coisas. Então, assim, por exemplo, eu quero ocitocina ou não. Aí eu explico o que é ocitocina e vou falando com eles, vocês querem ou não. E aí a decisão é do casal também, né? Então lá vai estar falando tanto o que você quer que seja feito com você e o que você quer que seja feito com o bebê assim que o bebê nascer. Entendeu? Então, assim, aí você vai colocar ali e vai entregar pra equipe de plantão. Então, é muito importante você ter, porque aí seus desejos vão ser respeitados. E lógico, tem situações que lá tá escrito, se precisar mudar alguma coisa que tá ali, que seja comunicado, que seja conversado. Olha, gente, que nem no seu caso, né? Você falou que você não queria, a Carol falou que não queria ocitocina, mas a médica chegou pra ela e falou, olha, se a gente colocar uma ocitocina agora, isso pode ajudar. Até porque gera também uma frustração, né? Você faz todo um preparo, faz um plano de parto, aí chega
chega ali, não acontece nada daquilo que você Sim, idealizou. Sim. Aí você já fala, poxa, deu tudo errado, porque a gente é assim, né? Uma coisinha acontece errado, deu tudo errado. Então aí a equipe vai chegar pro casal e vai falar, olha, eu acho legal, interessante a gente fazer isso agora. O que você acha, né? Por exemplo, lá tem, tipo, não quero que rompa a bolsa. Aí o médico vai chegar e vai falar, olha, se a gente romper a bolsa, pode acontecer isso e isso. O casal pode negar e falar, não, eu não quero, eu prefiro que continue assim, sem romper a bolsa. Você fez, Carol, o plano de parto? Seguiu? Fiz. Deu certinho? O meu foi à mão, todo desenhado. Deu muito certo. Foi... Eles super acataram, seguiram. Só foi essa questão da ocitocina mesmo. Aí, dentro desse plano de parto, na sua experiência, os hospitais, eles têm aderido a isso? Porque, assim, uma coisa é a gente fazer... Uma coisa é a gente fazer, ter todo, mas a gente sabe que tem o outro lado também. Sim. O hospital que eu tive a Mel, foi maravilhoso. Assim, a médica super acatou, tirou foto do meu plano de parto, tudo. Então, foi um hospital que... Abraçou a ideia, abraçou. né? Agora, na sua experiência, como tem sido isso? Então, a questão hospitalar depende da situação. Se você tem um médico que você confia, né? Que você vai você tem seu médico, aí você entrega o plano de parto, já tá sendo conversado isso antes. No plantão, você tem que lidar com quem tá lá no plantão. A pessoa pode ser super receptiva ou pode não ser receptiva ao seu plano de parto, Já atendi situações que estava que a pessoa colocou lá que não queria episiotomia, em hipótese alguma. E foi feita a episiotomia sem ela saber ainda. Nossa. Eu acho que o pior é isso, sabe? Porque a pessoa era na época de pandemia, não entrou, o marido não conseguiu entrar, eu não consegui entrar no hospital. E aí o médico fez uma episiotomia sem ela saber. Nossa. Ela ficou muito mal, o pós-parto dela foi difícil. Então, porque isso mexe com a mulher, não tem como. Então... Mas não é um documento legalizado ainda, mas, né? Não, mas você pode usar... Porque o que acontece? O prontuário do hospital é seu. Então, tudo que for feito em você sai descrito naquele prontuário. Sim. Então, eu recomendo que a mulher, depois, se acontecer alguma coisa, peça o prontuário dela. Se ela quiser entrar com uma ação... Tá ali, tem o prontuário e tem o plano de parto. Outra informação também importante, né, pra gente deixar esse acesso a esse prontuário que muitas mulheres nem sabem que tem esse acesso, né? E são lesadas por isso. Um assunto novo pra Dentro desse assunto, Tati, vamos falar um pouco de violência, né? Que a gente sabe que, infelizmente, acontece dentro desse ramo aí, e o que é essa violência? Quando a gente fala violência, já é algo que nos agride, principalmente falando dentro de um trabalho de parto, né? E fala um pouco disso, o que como como lidar com isso. A violência obstétrica, ela não é só... as pessoas entendem que ela é uma violência praticada pelo médico. E não é só pelo médico, tá? É qualquer pessoa da equipe. Até quando você chega no hospital, como você é recepcionado. A pessoa da recepção pode... Da mais simples até A pessoa da recepção pode praticar uma violência, né? Da forma que aborda, né? aborda. Então, a violência obstétrica é tudo que é feito com você que é uma violência. Que gritar... sabe, às vezes frases assim, na hora de fazer não gritou, né? Agora, isso é uma violência, entende? Para de gritar, sabe? Não então, tem necessidade, isso é uma violência, né? A gente fala ali, mas existem outras, né? Tipo... Que aí acaba sendo as mais graves, isso. Né? A gente tem a experiência daquela blogueira, né? Que a gente viu, ela tá até grávida do 3º filho agora. Ali foi escancarado uma violência, né? E ainda é filmado, e mesmo assim foi difícil, né? É filmado, e aí é difícil ainda você provar, porque existe uma situação muito... envolve muitas coisas, né? É muito fechado, né? Esse sistema ainda. E a mulher ainda relatar uma violência, ainda a gente precisa lutar muito contra isso. Então, a violência, ela acontece, sim. Eu acho que o casal tem que estar muito esclarecido, porque, por exemplo, Carol, nessa fase que você estava aí, nesses 15 minutos, você conseguiria entender uma violência nessa hora? Imagina, você aceita qualquer coisa. Que a médica fala, você fala, tá bom, doutora, pode Vai fazer. Logo. Nessa hora... Você tá muito vulnerável, você aceita qualquer coisa pra parar sua dor, pra criança nascer, pra você ver seu filho. Sim. E aí, quem que tá consciente nessa hora? O esposo, o marido. O pai. Então, ele tem que entender que ele que faz essa parte da proteção
atenção também nessa hora. Vão fazer com a minha mulher? Eu tenho que estar atento. Sim. Vão fazer uma episiotomia? Ela não quer. Não vai fazer, entende? Então, por isso... O que é uma episiotomia? desculpa. Vamos lá. É muita informação, gente. Então, assim, nessa hora a gente realmente não sabe o que tá acontecendo com a gente, né? Sim. Então, assim, a gente precisa estar amparado nessa situação pra alguém intervir, né? Já que você antecipou um pouquinho aí desculpa. a segunda folha, não tem problema. Tem lá a parte do pai, né, Carol? Você quer perguntar pra ela? Sim, sobre o papel do pai, já que você comentou Então, do pai, pai, já fala aí sobre o papel do pai em tudo, né? Desde que começa ali, desde que sabe que se está grávida, até o pós-parto, tudo. Qual o papel do pai, na sua opinião? Vamos ensinar esses homens. Vamos lá. Quando eu comecei a atuar, gente, porque quem procura esse serviço mais é a mulher. Sim. Então, geralmente as mulheres me procuravam. E às vezes eu fazia os encontros só com as mulheres. Teve pai que eu conheci no parto. Falei, prazer, meu nome é Tatiana. Meu Deus. Então, assim, aí eu comecei a perceber muita diferença nos partos que o pai estava em todas as consultas e que ele estava e nesse pós-parto. Eu comecei a diferença no parto e no pós-parto dessa mulher. E aí eu comecei a falar, gente, não atendo mais se o casal não estiver junto. Entende? Uau. Então hoje é uma regra sua. Os maridos têm que participar também. Porque tem situações que eles precisam entender o que vai acontecer com essa mulher no parto ou no pós-parto. Ele vai ser a cabeça pensante na hora, né? Não, A tipo pessoa assim, que vai estar em sua consciência você na tem hora. noção como você está sendo usada, né? Pra muitas mulheres, às vezes, que têm dificuldade até de chegar no próprio marido. Nós conhecemos, né? Sim. Muitas mulheres que têm dificuldade, talvez, de falar, olha, bem, é importante, eu gostaria que você fosse, eu gostaria que você participasse mais. E ela acaba se fechando, guardando aquele sentimento ruim numa hora tão delicada, porque, venhamos e convenhamos, né? Mulher já é mimi, mas quando tá grávida, gente, desaba, né? Meu Deus. Então, assim, o papel, a importância que você está tendo na vida dessa mulher é um divisor de águas, porque você chega e fala, não, é assim. Então, você não dá uma opção. Você fala, não, você é o pai? Vem cá. E assim, ele pode até ficar quieto ali, mudo, entrar mudo e sair calado, mas ele vai ouvir. Mas ele tem que estar lá, tentando junto. E aí, gente, a gente tem que entrar num outro assunto que é... Essa criança foi feita como? Né? Pra mim, o parto, ele é só a finalização do ato. São os mesmos hormônios, são os mesmos barulhos. Sim. Sabe? Eu brinco, né, que às vezes eu tô em parto domiciliar, e às vezes a mulher fala assim, nossa, o que o vizinho vai pensar? Eu falei assim, ele vai pensar qualquer coisa, menos que você tá parindo. Porque são os mesmos hormônios. E aí, quem que faz... A ocitocina é o hormônio do amor, né? É o hormônio da relação sexual. E aí, é o mesmo hormônio do parto. Quem faz você produzir ocitocina? Não é a doula, né? Assim, é o parceiro. Marido, sim. Então, assim... eu falo, no parto existe muito o protagonismo da mulher, né? Sim. É a gente que vai parir, a gente que vai passar por esse processo. Mas eu acho que o protagonismo é do casal. Eu já vi casal que pariram junto. Sim. Sabe? Daniel pariu de outro dia. A médica falava assim, nossa, a gente teve torcida aqui. Que ele não sabia o que ele fazia. Ele queria ver a Melissa, ficava lá comigo e falava com os médicos. Muito Não, legal. Assim, que a mulher entrou no chuveiro e que o marido entrou com ela, entende? Sim. Que ele tá... Porque, assim, tem situações que a mulher, ela me contrata, mas às vezes ela não quer nem que eu encoste nela. Ela, Tati, eu quero que você fique aí, mas ela às vezes quer o marido dela do lado dela, sabe? Então, assim, é isso, pra mim o parto é a junção dos dois, né? Você vai se sentir muito acolhida. E a criança acaba sentindo, né, Tati? Sim, Vamos falar. Essa junção de sentimentos, de emoção, Com né? certeza. Acaba passando essa emoção pra criança num momento tão especial, né? Tão importante. E aí, é isso, eu vejo a diferença nesse pós-parto, que é uma das coisas que eu falo pra mulher também. Como é que a gente tem um bebê bem cuidado? Eu falo pro casal, quando a gente tem uma mãe bem cuidada. Então, a mãe vai cuidar do bebê e as pessoas que estão em volta dela vão cuidar dela. Uau! Entende? Sim. Então, assim, esse processo começa nesses encontros antes do parto.
né? Então... Muito legal. Bom, vamos voltar lá pro parto. As fases do parto. Fala um pouquinho sobre as fases do parto, assim, analgesia, o que é, porque tem muita mulher, às vezes, leiga, que nunca ouviu falar sobre isso, episiotomia, né, manobra de Christ-Keller. Fala um pouco sobre essas fases do parto. Esses nomes bem fáceis. O parto, ele tem algumas fases, né, tem a fase latente do parto. Antes a gente tem pródromos, fase latente, fase ativa, fase de transição, que é aquela lá dos 15 minutos. O expulsivo. Não, mas você tá falando muito rápido. Não, mas peraí, eu vou explicar cada um. O expulsivo e o parto só acaba quando sai a placenta. As pessoas não têm essa noção que o pai nasceu a criança, acabou. Não, o parto só acaba quando a placenta sai de dentro da mulher. Tem gente que nem sabe que existe uma placenta. Mas existe, tá, gente? Então, assim, por exemplo, esse pródromos e essa fase latente são algumas contrações que você vai ter durante o dia. Ele não é considerado um trabalho de parto ainda, e pode durar dias. Você eu tenho uma contração aqui, uma contração ali, né, uma contração leve. E aí, muitas pessoas, por exemplo, vão pro hospital nessa fase. Fui. 3 vezes. E voltei pra casa, frustrada. E aí, muitas pessoas, às vezes, que a gente vê que vai pra uma cesárea, alguma coisa, porque fala, eu não tive dilatação. Por quê? Porque ela nem entrou em trabalho de parto, ela tava ainda nessa fase de pródromos e fase latente. O parto a gente considera a fase ativa mesmo, que são contrações regulares, né? Elas já estão bem ritmadas, mais ou menos de 5 em 5 minutos. E a contração, ela dura 1 minuto, 1 minuto e 20. E aí, o que é uma contração também, né? Pra pessoa entender. A barriga fica dura e a mulher sente cólica ou dor lombar, né? Então, assim, é a junção dessas duas coisas. Então eu tô tendo só barriga dura. Isso não é parto, você tá tendo contração de treinamento que você vai começar a ter no final da gestação, né? Aí depois a gente tem essa fase de transição, que já são as contrações mais intensas, as contrações já são de 1 minuto, mais ou menos, né? Geralmente é nessa fase que a pessoa pede analgesia, que fala, por que eu fui inventar isso aqui, né? Então, assim, é geralmente essa fase. E aí depois a gente entra no expulsivo. Quando é que a gente entra no expulsivo? Quando a gente chega a 10 de dilatação. Não são 10 dedos, tá, gente? Muita gente fala, chegou 10 dedos. Não é 10 dedos de dilatação. Chegou 10 dedos. É 10 centímetros. Então é quando faz o toque, né? O médico vai fazer o toque, ou a enfermeira, e vai ver que chegou a 10 centímetros. Abrir os dedos assim, 10 centímetros. Geralmente a mulher sente uma vontade incontrolável de fazer força. A gente não tem esse controle. Parece que... Sim. Né? Exatamente. Uma coisa assim, eu falava assim, gente, como assim? Aí vinha assim... Que é o que muitas elas falam que parece, às vezes, até a vontade de fazer cocô, né? Todo mundo acha que... Todo mundo, quando chega nessa fase, as que eu acompanhei, pelo menos elas falam, eu quero fazer cocô. Eu falo, não é cocô. Sim. Mas é muito parecido. E aí, a gente tem essa... lembra que... Porque é a mesma força, né? Sim. Pra expulsar um bebê, lembra bastante. Então, assim, aí a gente vai começar a sentir vontade de fazer puxo. E, às vezes, essas contrações voltam a ficar, por exemplo, de 5 em 5 minutos. Elas estavam de 1 em 1 minuto, agora elas voltam a ficar de 5 em 5 minutos. Tem um espaço entre um e outro. E aí, o bebê nasceu, começou a fazer o puxo, né? E aí, depois, terminou quando... Começou a fazer o quê? Puxo, né? Que essa vontade de fazer força, a gente chama de puxo. Tá. Começou a ter o puxo, aí fez a força, aí o bebê nasceu. E aí, nasceu a placenta, né? Saiu a placenta e acabou o parto. E é verdade que a pior dor é quando a criança coroa? Então, aí que tá. Isso é muito, né? De mulher pra mulher. Mito, verdade. O que acontece? É meia verdade, vamos dizer. Cada pessoa vai ter uma experiência, que nem você falou. As minhas contrações foram tranquilas. As minhas foram super tranquilas. Eu não senti tanta dor. Aí vai falar pra mim que o expulsivo foi pior? Não. Geralmente as pessoas acham que o expulsivo é mais tranquilo do que as contrações. Não sei se foi essa experiência pra mim a contração foi a pior. Então, geralmente as pessoas acham que a contração é pior do que o expulsivo. Tá. Eu falei ao contrário? Geralmente as pessoas acham que a contração é pior que o expulsivo. Pra mim, eu achei as contrações muito tranquilas. Não é que o expulsivo eu achei... nossa, foi uma montanha. Mas assim, eu achei ele meio avassalador.
E foi muito rápido o meu expulsivo também. Eu acho que eu fiz umas 3, 4 forças, a Sofia nasceu. Então eu falei assim, na hora que ela foi nascer, eu falei, gente, certeza que não tá saindo só ela aqui. Tá vindo intestino. Tá vindo Tá nascendo tudo. Acho que o meu pulmão tá saindo junto aqui. Mas foi um processo tranquilo. E eu não tive esse círculo de fogo. Então, mas eu acho que também por ela ter saído rápido. Explica o que é esse círculo do fogo. Que é quando tá ali, né, a cabeça coroando, né? Que a gente, né? A gente tá o períneo aqui, né? Então a cabeça tá saindo. E às vezes tem bebês que eles saem mais devagar e eles ficam um tempo, eles vão esticando essa musculatura. Sim. E aí a gente sente essa queimação nessa musculatura, né? E aí isso é chamado de círculo de fogo, né? Que você sente que tá queimando, Sim. né? Tati, eu queria voltar um pouquinho numa frase que você falou, até para esclarecer, não é uma regra, existe a gestação, né, do começo, meio e fim, que você explicou maravilhosamente bem, todas as fases, né, mas que não é uma regra. E tá tudo bem não ser uma regra, porque as mulheres que estão assistindo, às vezes olham, falam assim, nossa, mas comigo não foi assim. Nossa, mas não, eu não tive contração. Não, mas o meu foi assim. Então, assim, são pessoas totalmente diferentes, casos diferentes, momentos diferentes, preparo diferente, né? Sim. Informação diferente. Então, tudo isso também ajuda a um parto. Sim. Né? A finalizar um jeito de parto. Sim. Então, não existe uma forma correta. Não. E pode ser que você não passe por todas. Eu, por exemplo, não tive pródomos. Eu já fui de fase latente e pra frente. Então, assim, cada mulher vai sentir de uma maneira. Eu falo isso, Carol, até porque eu tava comentando, né, com você, eu não tive dor nenhuma. Eu estava com 6 dedos de dilatação e quando eu fui pro hospital, eu já estava com sangramento em trabalho de parto e nem sabia. Olha. Inclusive, eu tava numa festa do P4 comendo cachorro quente. Então, assim, não é uma regra. Então, foi o motivo, inclusive, né, de eu ter optado na hora, numa conversa com o médico, pela cesárea, porque eu já estava com sangramento, a placenta descolada, e eu lá comendo cachorro quente. Né? Então, assim, para que as mulheres entendam que, não foi assim comigo, poxa, então aconteceu errado? Não, tá tudo bem, calma. Não. Respire e não pira. Isso, Tem mulheres, por exemplo, tem o tampão, né, que você comentou. Tem mulheres que pedem tampão, tem mulheres que não pedem tampão. Então, vai ser diferente, não tem como. Tem mulheres que eu acompanhei geralmente, primeiro filho, demora um pouquinho mais esse trabalho de parto. Eu já acompanhei mulheres de primeiro filho que tiveram filho em 1 hora, entende? É regra, não é? Mas, assim, acontece. Então, não tem como eu colocar o parto, não tem como você colocar ele numa caixinha, regra, né? Então, assim, cada mulher... É muito pessoal. E tem várias coisas envolvendo. Tem o físico, mas tem o emocional. O emocional conta muito nesse trabalho de parto. Sim. Como que essa mulher tá se sentindo. Ô, Tati, mas eu acho que tem, na minha visão, 2 coisas que eu acho que não deveria acontecer em nenhum parto. 2 coisas. Não sei se existe mais, mas que não deveria acontecer com nenhuma mulher, com ninguém. Que é a episiotomia, né? E a manobra de Christeler. Você acha que tem mais alguma? Explica o que é esses 2 e depois... Tá. A episiotomia é um corte que é feito no períneo da mulher. Era feito para os bebês saírem mais rápido, né? Hoje, era feito. Era feito, não. Ainda é feito em algumas situações, mas não é recomendado ser feito assim por qualquer maneira. Assim, pra sair mais rápido. Na verdade, assim, eu sempre falo para as meninas que eu acompanho, coloca aí no seu plano de parto, não fazendo hipótese alguma. Sim. Eu considero uma das piores violências obstétricas que existem, assim, sabe? Porque a episiotomia, ela pode ter... Essa mulher pode vir ter problemas depois, né? Tipo, incontinência urinária, dor na relação sexual. Então, assim, eu não recomendo. É uma agressão, né? E aí você fala assim, isso é doula, você não sabe de nada. Então, existe uma médica brasileira que ela fala só sobre esse assunto. Você depois... O nome dela é Melanie Amorim, as pessoas podem pesquisar sobre ela, porque assim, aí é uma médica falando, porque às vezes muitas pessoas falam, isso é doula, você não sabe. Então assim, vamos pesquisar sobre o assunto então, né? Porque existe um risco aí ser feita a episiotomia. Porque assim, as pessoas... E aí era muito feita a episiotomia falando assim, é para evitar uma laceração, né?
Depois eu ficava pensando, peraí, gente, vamos fazer uma laceração pra evitar uma? Não faz sentido, Não faz né? sentido. Porque é uma laceração, a episiotomia. Sim. É um corte que... É porque assim, a laceração ela tem graus. É grau 1, grau 2, grau 3. E a laceração, ela sempre chega no músculo. É a episiotomia. E a laceração pode ser, tipo, ralei, né, de 1 grau, tipo, nem precisa dar ponto, entende? Então, isso depende muito de como tá essa mulher nesse trabalho de parto. Ela tá numa posição que favorece? Porque se você tá anestesiada, deitada, fazendo uma força que você não consegue fazer direito, que você não consegue entender ela, tem um risco maior de lacerar. Agora, eu tô numa posição vertical, estou confortável, estou fazendo a força quando o meu corpo pede, e esse bebê não é puxado assim que ele nasce, essa mulher não vai ter uma laceração de, né, 3º, 4º grau, né? Então, assim, é isso, a gente se informar. Eu, Tatiara, não faria. Não indico em Não indico, Sim. né? Mas as pessoas podem buscar mais informações sobre o assunto. O Cristelé, ele geralmente acontecia nessas situações. A mulher está anestesiada e ela... Porque o que acontece? Quando a gente toma anestesia, muitas das vezes a gente não sente essa vontade que a gente falou de fazer o puxo. Sim. Então, a pessoa que tá ali assistindo esse parto tem que falar pra mulher, olha, faz a força agora. Que você tá vindo contração e tal. Sim. E aí, muitas vezes, eles queriam que esse bebê nascesse rápido e eu falava assim, que era um combo. Aí faz a episiotomia e aí eu vou empurrar a barriga dessa mulher pra esse bebê sair mais rápido. Só que quando você empurra essa barriga, você pode dar um descolamento da placenta, né? Essa mulher pode ter Então, uma esse hemorragia. Cristelé é esse empurrar. Eles pegam essa bem embaixo força aqui, né, e empurra a barriga para o bebê nascer mais rápido. E é considerado uma violência obstétrica hoje também. Então, ainda se faz, Sim. mas que não é para se fazer. Prejudica muito, né? Tem mais alguma coisa que você faria assim? Não. Aí eu acho que entra mais nas questões, assim, tipo, que eu acho muito importante, que é o bebê fazer o pele a pele, que é assim que nasce, e é assim, fundamental que esse bebê faça. Que é a hora dourada que é a hora que dourada, eles falam, né? E não é respeitado. E assim, a gente tem muita dificuldade. Que é logo que o bebê nasce, já vem pra mãe, né? Então, assim, se o bebê nasceu bem, tá tudo bem com o bebê, não tem por que ele não ir pro colo da mãe, sabe? E aí, essa hora é muito importante pra mãe, pro bebê. Sim. E aí, não fazer isso, eu acho que também é uma violência com aquela mulher. Porque quando você... tem até um médico que fala num livro dele, o Michel Odan, ele fala que quando o bebê nasce e vai pra mãe, é o maior pico de ocitocina que você vai sentir na sua vida. Uau! Sim. Mas é o primeiro contato, é o primeiro né? contato. De amor que você vai sentir na sua vida. É o primeiro contato. Quando tiram esse bebê de você, o que você pensa? O que aconteceu? Ele tá bem? E aí, em vez de você produzir ocitocina, você tá produzindo adrenalina. Entende? Então, assim, isso é violência. É violência. Sim, explicando desse jeito, ficou claríssimo. Meu Deus. Bom, vamos lá pra gente. Eu queria, antes de entrar nos mitos e verdades, que eu acho que é agora que você vai começar, eu queria que você contasse uma experiência que te marcou. Não tá aqui nas nossas perguntas. Não tá aqui no nosso script, mas eu queria que você... 10 anos, né? São 10 anos de experiência. Queria que você contasse uma experiência pra nós que te marcou, que foi assim, você falou, uau, é isso mesmo que eu quero pra minha vida. Eu acho que eu vou contar uma experiência que me marcou do mal e do bem, então, tudo bem. Né? Gente, em 10 anos são muitas experiências, né? Eu passei são muitos partos. São muitos partos. Mas acho que o meu primeiro foi um divisor de águas. O primeiro parto que você fez. Foi um parto muito violento. A mulher teve muita violência obstétrica e eu saí desse parto querendo chorando. Desistir. Não, teve uma hora, que assim, até hoje, a doula não vai demonstrar, né, que tá ansiosa, que tá com medo, nada disso. Eu tô ali pra dar esse apoio. Sim. Nesse parto, gente, eu entrei no banheiro pra chorar. Pra ela não ver eu chorando, assim. E aí, eu saí desse parto falando, meu Deus, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais ver essa situação. Foi muito difícil. Mesmo assim, quando o bebê nasceu, foi uma experiência única, assim, eu chorava, porque, meu Deus, é um negócio, assim, né, nasceu tudo, mas foi um parto muito violento. Só que logo depois eu acompanhei um parto domiciliar, que a mulher foi respeitada em todas as escolhas dela, e eu falei, é isso.
é esse parto que eu quero acompanhar, é esse tipo de experiência que eu quero que a mulher passe. E aí foi que eu continuei, porque se fosse pelo primeiro eu tinha desistido. Na hora. Mas aí depois eu vi, não, tem esse outro lado, né? Então, assim, eu quero que mulheres vivam isso, né? Isso, que elas passem por isso. E que elas não precisem passar por uma situação, um momento mais lindo da sua vida, você passar por uma violência, né? Sim. Eu acredito, Tati, que nada é por um acaso, né? Não Sim. vamos romantizar, lógico, esse primeiro parto que foi frustrante, foi Sim. violento, mas assim, eu creio que foi necessário talvez para que você visse a diferença e viesse fazer a diferença na vida de muitas mulheres Sim, hoje, sim. né? Que talvez se você tivesse desistido no primeiro, talvez esses 10 anos você não teria feito a diferença. Sim. Sei lá, em 300, 400, 500 partos que você já fez durante esses 10 anos. Sim. Então, assim, parabéns, né, pela sua decisão, por você não ter desistido, né, e por estar aqui hoje compartilhando com a gente todas essas informações, e né, como Cássia? propósito de vida Como também, propósito. né? Hoje acho que você Sim. consegue ver isso, né? Um propósito de vida mesmo, Não, e né? é até interessante, porque teve, depois, no meio da pandemia, eu fiquei, acho que todo mundo, ninguém ficou bem, né? E aí eu pensei em desistir. Eu falei assim, gente, eu não dou conta mais, porque assim, meu emocional estava abalado, e eu falei assim, pra ajudar uma mulher, eu preciso estar com o meu emocional bom, né? E eu falei, não vou mais. Só que aí eu tenho uma amiga que também é cristã, e eu acabei de acompanhar o terceiro filho dela, o nascimento da terceira filha dela. E aí, ela ontem estava escrevendo uma coisa pra mim no Instagram, e eu falei pra ela, você não sabe, mas um dia, a gente morava no mesmo prédio, e a gente conversando, e ela falou assim pra mim, Tati, você nasceu pra isso. Deus te deu esse dom. Uau. E aí eu falei pra ela, quando eu pensei em desistir, eu lembrava dessa frase que você tinha falado pra mim. E aí fez eu voltar a atuar, porque eu fiquei uns 6 meses sem atuar, porque assim, eu falei assim, eu não consigo. Mas foi ela falando isso pra mim, e sempre voltava na minha cabeça, Tati. E uma outra amiga também de São Paulo, ela me mandou uma mensagem, falou assim, Tati, eu não sei porque você tá desistindo, mas saiba que Deus te deixa. Deus tá ali na sua fraqueza, Deus deixa eu colocar as pessoas, né? Então, assim, porque, né, em 10 anos, lógico, tem situações, e eu acho que a pandemia foi uma coisa que deixou... Mexeu, né? E assim... A gente teve muitos ganhos em 10 anos em Jundiaí, nesse cenário obstétrico. Só que a pandemia regrediu esses 10 anos que a gente ganhou, sabe? Porque, assim, tiraram a doula do parto, não deixaram esse marido entrar, e muitas mulheres sofreram violência nesse período da pandemia. E aí, agora, a gente tá lutando para trazer isso de novo, e tá bem difícil. Infelizmente, assim, não é... Eu não falo assim... Aceitação, né? Teve um casal que eu acompanhei, eu falei pra eles assim, depois que aconteceu tudo, né? Eu falei assim, vocês imaginaram que pra vocês terem um parto normal, vocês precisavam saber de tudo isso? E aí eles falaram assim, Tati, eu não imaginava que eu preciso estudar pra ter um parto normal. Então, assim, infelizmente, no nosso país, pra gente querer um parto normal, a gente tem que ir em busca dele. A gente tem que lutar por ele. E a palavra nos ensina, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, assim, Deus, ele é maravilhoso. Então, vou te dar mais uma palavra. Não desiste. Não desiste, porque muitas pessoas, mulheres, famílias, precisam dessas orientações, precisam de você. Vamos lá, Carol. Vamos, pra mitos finalizar, ou verdades? Vamos fazer um quadro aqui rapidinho, hein? Vamos ver se dá pra ser papum. Se é mito ou verdade. Respostas rápidas. Tem mulher que não consegue ter o parto normal? Tem algumas indicações reais de cesáreas, né? Por exemplo, um bebê transverso, não tem como ele nascer via vaginal, precisa ser uma cesárea. Então, nesse caso, ela não que ela não conseguiria ter esse parto, mas ela não pode, né? E, por exemplo, também quando a placenta... não vai lá pra falar rapidinho. Pode falar, pode falar. Quando a placenta, ela está em cima do colo uterino. Não tem como essa mulher entrar em trabalho de parto, porque ela vai ter uma hemorragia, então precisa ir para uma cesárea, né? Então, existem casos que a mulher não pode passar por um parto normal. Tá? Mitos então ou verdades? Verdade. Dá pra ter um parto normal quando é gemelar a gestação? Dá sim. O que acontece? A gente precisa ter um médico que entenda sobre esse assunto. Ele precisa saber o que ele tá fazendo. Existem algumas situações também. O primeiro bebê tá cefálico, e aí nascer, né? Porque assim, às vezes o bebê pode estar sentado. Então, se os dois estiverem sentados, é um parto mais difícil. Então, aí já é recomendação de cesárea. No nosso país, porque bebês pélvicos também nascem de parto normal, mas a gente não tem muitos médicos
especializados em partos pélvicos, né? Então, mas dá sim pra ser parto normal, tá? Cordão enrolado no pescoço. Tem que ir pra cesárea? Mito. Mito. Muito mito. Quanto a gente ouve isso? Ah, não, teve que nascer de cesárea porque o cordão tava enrolado no pescoço. A minha filha nasceu com uma circular de cordão. Já vi vários bebês que nascem com circular de cordão. E a gente ouve muito essa questão assim, ai, meu bebê nasceu roxinho, né? Todos os bebês nascem roxo, tá, gente? Depois que eles vão ficando rosinhos. Porque... E aí as pessoas entendem que, o bebê tá com o cordão enrolado no pescoço, então ele não vai respirar. Mas não ele não respira pelo cordão, ele não respira pelo pulmão, gente. Ele tá dentro de um ambiente aquático. Né? Ele não respira pelo pulmão, o oxigênio tá passando pelo cordão. Totalmente mito, então. Totalmente mito. Mito ou verdade? Bebê fez cocô, corre, vamos fazer cesárea. Não necessariamente. Existem duas situações. O que fala se um trabalho de parto está indo bem é o batimento cardíaco desse bebê. Se esse bebê romper o bolso e identificar que tem mecônio, né, ou tem um exame que faz assim que você entra no hospital também, que eles veem a cor do... Que é a cotonete que faz, né? Não, que eles falam líquido. Eles veem a cor do líquido, né? Tá. Precisa ter dilatação, já eles colocam um aparelho... Nem é tão recomendado hoje se fazer isso, mas tem esse aparelho que consegue ver se tem a cor do líquido, tá? Ou se romper o bolso, tem mecônio, né? Quando o bebê faz cocô. Existem duas situações. Ou esse bebê tá pronto pra nascer, e aí o esfíncter dele soltou, ou realmente ele tá num sofrimento fetal. Só que o que vai falar se ele tá em sofrimento fetal? O batimento cardíaco. Então, mecônio por si só não é indicação de cesárea. Eu preciso ver se o batimento cardíaco dele também está legal, e se estiver legal, dá pra continuar com o parto normal. Muito bom. Cesárea, fez cesárea uma vez, então sempre vai ter que ser cesárea? Então, isso aí antigamente existia muito isso, uma vez cesárea, sempre cesárea, mas isso não é uma verdade, tá? Então, assim, se a pessoa, eu já até, é uma dica, se você pretende ter muitos filhos, que você tente o parto normal. Porque, assim, o que acontece? Cada vez que você faz uma cesárea, existe um risco maior de ruptura uterina, porque tem cicatrizes nesse útero. Então, por isso que antigamente era indicado, tipo, tem várias cesáreas, então faz mais uma. Então, assim, eu tive uma cesárea, qual é a indicação para o segundo? Tente um parto normal, porque se você quiser ter mais filhos, é muito melhor um parto normal. Então, cada cesárea que você fizer, aumenta o risco da ruptura. Tá? Mito ou verdade? Existem limites para cesárea? Olha, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela fez 5 cesáreas. Os médicos agora já falaram pra ela, é melhor você não ter mais, porque existe esse risco, né? Existe um risco pra ela de ter uma outra cesárea. Então é uma verdade. É uma verdade. Quanto mais cesáreas, mais risco você tem. Legal. Bom, vamos caminhando para o final. Última pergunta que eu acho também que é extremamente importante, que é a questão do pós-parto, que é o puerpério, terror das mulheres também, né? O que é o puerpério, Tati? E qual dica que você dá para as mamães que têm passado por isso ou que ainda vai passar pelo puerpério? Tá. O puerpério ali entre o nascimento e até 40 dias depois. Isso não é uma regra, tá? Tem mulheres que ficam mais tempo. Mas eu acho que o puerpério é essa adaptação, né? Da mãe com o bebê. Tem uma questão hormonal também. Quando a gente acaba o parto, a gente tá produzindo vários hormônios na gestação. E eles, assim que tem o parto, a gente tem uma descarga desses hormônios. Então, eu brinco às vezes que, sabe, a TPM é um pouquinho pior. 10 vezes, é mais. Multiplicado por 10 mil. Então, assim, a gente está sensível, né? Eu falo assim, que eu brinco assim, que eu, né? Não falo, não é que todo mundo passa por isso, mas eu olhava pra parede, eu chorava, eu olhava pra ela, eu chorava, porque é uma sensação assim, e agora? Essa criança depende de mim, o que eu vou fazer? E eu acho que o puerpério tem uma questão assim de reconhecimento. Quem eu sou agora? Sabe? Quem é essa mãe? Quem é essa Carol agora? Quem é essa chamada depressão pós-parto? Não. Então, assim, existe uma situação que chama baby blue. Que é, assim, os primeiros 10 dias depois do parto, a mulher fica mais chorosa, a gente tá nessa parte... Hormonal também. É hormonal, tá?
Passou um tempo, se a gente começa a perceber que dura mais tempo, aí a gente pode ver se aquilo pode ser uma depressão pós-parto, né? E aí, eu acho que com a médica que tá passando, vai perceber. Mas normalmente se percebe nesse período do puerpério, né? Isso, se percebe nesse período. E eu acho que o puerpério também tem muito o sentimento real mesmo, assim, de vazio, porque realmente você tinha algo ali dentro que tava crescendo, seus órgãos perdeu, saíram, né? Todos o lugar, agora saiu, não tá mais. Eu acho que até os órgãos, né? O nosso organismo sente tem esse sentimento Onde de estou, estar né? vazio, né? Tá faltando alguma coisa aqui, né? A gente até sente mexer, não tem aquela sensação, porque os órgãos estão voltando ali, você sente que tem é outro neném. Então tem tudo isso. E tem uma parte também que na gestação a gente é muito paparicada, né? Nossa, também. É a melhor parte, eu acho. Tem gente eu fui muito paparicada. Aí quando você tem um bebê, quem é paparicado também é o bebê. Então, às vezes você se sente... Eu falo que na gestação, às vezes a gente se sente uma barriga, né? Porque todo mundo quer ver, acha que sua barriga é pública, põe a mão. E depois no pós-parto acaba que a gente se sente um peito, porque senão... Então tem... dois peitos andando, assim, ó. Então, assim, é isso, gente. Por isso que eu tô falando assim, que a gente precisa estar atento. As pessoas na volta dessa mulher precisam entender que aquilo não é uma frescura, porque eu já escutei isso. Sim. Às vezes eu fui fazer visita de pós-parto, os familiares virarem pra mim e falaram assim, ela tá com muita frescura, nem é tudo isso. Então, a gente precisa entender o que aquela mulher tá passando. Não é fácil passar por essa transformação. Eu sei que eu lido mais com a parte da mulher, eu sei que pro homem tem as suas emoções que tá passando ali na cabeça dele também, né? Mas não tem essa questão hormonal. Ele não tá passando por essa questão hormonal que a mulher tá. Então, não é frescura, gente. Às vezes é difícil, né? E assim, ela vai chorar mesmo. Vai chorar, né? Até ela entender o que tá acontecendo. Eu falo que no começo você não sabe quem você é. Só que depois de um tempo, você vai conseguir juntar, né? Por exemplo, vai conseguir juntar a Carol criança, adolescente, com essa Carol mãe. Porque assim, isso não exclui também. A gente ser mãe não exclui uma pessoa que a gente já foi. Por exemplo, eu fui mãe com 30 anos. Teve uma Tatiara antes da Sofia, né? Então, assim, a gente consegue juntar essas duas pessoas depois, né? Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência, né? Tati, a gente já tá caminhando pro final. Que pena, porque a gente ficaria aqui horas. Tem muita coisa pra falar sobre isso. Mas eu queria que você, assim, com toda a sua doçura, com seu amor, com seu carinho, como doula, eu queria que você desse uma palavra, assim, não só para as mamães que já tiveram, mas para aquelas que estão pensando em ser mamães, em passar por essa fase, né? Essa fase tão linda. Eu queria que você desse uma palavra, um conselho, falasse para elas como doula. O que você falaria hoje? Primeira coisa, busque informação. Assim, a primeira coisa, porque você chegar eu acho que nem o parto, mas você chegar num pós-parto despreparada, sem saber o que vai acontecer com você, é muito difícil. Então, assim, busque apoio, busque informação. Hoje a gente tem aí informação a todos os direitos, tem profissionais para te ajudar. Então, não passe por isso sozinha. E assim, por um parto, eu tô passando uma dificuldade, por exemplo, não sei, tem pessoas agora que estão num pós-parto. Eu tô passando por uma dificuldade, procura ajuda. Não passa por isso sozinha. E é interessante, e aí eu vou falar uma coisa assim, pra comunidade, né? Mães, vocês que já são mães, conversem com quem não é ainda, que está aprendendo ser. Porque uma vez eu acompanhei uma moça que ela virou só foi amamentação, e aí ela falou assim, que ela tava com raiva das amigas dela. Porque as amigas dela não contaram pra ela o que ela ia passar. A Carol conta. Vou conversar com a Carol. Eu conto a verdade. Então, assim, fale pras mulheres, né? Sim. Falem que é difícil. Não romantizem, né? A gestação, a maternidade. Mas e aí, assim, e que vai passar, que a dificuldade vai passar. Sim. E a outra dica para parto, para pós-parto é respira, gente. Respira, sabe? Assim, no parto, o que é uma das coisas que eu faço? É ensinar a respirar. Aí parece bobo, né? Assim, a gente sabe respirar. Só que às vezes a gente tá tão assim na correria do dia a dia que a gente não para mesmo pra respirar, né? Sim. E o parto, você precisa disso. Precisa mesmo. Se você não consegue respirar direito no parto, você se perde, assim. Eu lembro que no meu parto, a hora que tava ali bem, já tava pronta pra expulsar, eu ficava... Aí a médica, não, você tá respirando errado, porque a gente vai vendo, né? É muita informação, né? Na TV e tal, e ela, não, prende a respiração pra você fazer a força que vai te ajudar.
Então, realmente, respirar é essencial, gente. E tudo vai passar. O pós-parto, ele passa também, né? É um período difícil, mas ele passa. Que delícia esse tempo, viu, Tati? Obrigada, muito gente, obrigada. pelo convite. Nossa, Amei. foi muito bom. Amei ter você aqui. Gente, qual que é a sua rede social, Tati? Tatiara Doula. Tatiara Tatiara com Y. T-A-T-Y. Vamos colocar aqui também. Júlio vai colocar aqui, ó, no nosso vídeo. E obrigada, viu, Tati? Foi muito bom. Obrigada. Sei que tem muito assunto, tem muita coisa. Eu sei que tem coisas que foi bem atropelado, que eu falei, né, tipo as fases de parto. Gente, quando eu acompanho um casal, eu vou falar dessa cada parte bem minuciosamente e tudo. Mas é que fica difícil a gente falar tudo, né? É muita informação. Às vezes eu demoro 2 horas falando só sobre... como tópico. Sim, mas obrigada, Tati. Obrigada mesmo pela sua disposição. Imagina. Tenho certeza que vai edificar muitas mulheres. Então, se você também conhece alguém que tá grávida, que vai passar por isso, que precisa de uma doula, ou que tem se planejado, né? Ou se você mesmo, a gente tem uma pessoa aqui na igreja que eu tô incentivando ela a fazer um curso de doula, porque ela tem muito perfil, sabe? Então, que tudo isso que a gente falou aqui fale com você, compartilha mesmo, vamos fazer com que mais e mais mulheres saibam sobre isso, porque a gente precisa espalhar, né? Sim. Então, obrigada, meninas, por vocês estarem aqui, a gente agradece muito. Não esquece de compartilhar nosso vídeo, de curtir, se inscrever no canal, né? Seguir a Tati, né? Isso, seguir a Tati. E é isso, né? Até a próxima entrevista aqui, a próxima profissional. Obrigada, Tati. Obrigada, meninas. Obrigada. Beijo.